Bom, gente, então assim, sempre que a gente fala sobre Roma Antiga, a gente pensa sempre no Império. É o que mais aparece, né? Na verdade, em vestibulares, filmes, seriados. A Roma Antiga, ela tem um apelo muito grande, mas especialmente por conta da época do Império Romano, né? Mas a história da Roma Antiga, para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que andar, né, no período, em todo o período, né, por todas as mudanças, por todas as coisas pelas quais essa civilização ela passa, tá? Então, o primeiro ponto importante da civilização romana, né, dessa antiga civilização, é a monarquia, tá? Então, a gente viu já a Grécia, né? E aí, da mesma forma que lá na Grécia, a Itália também passa na Itália, né? Na Península Itálica, eles também se organizavam em cidades-estado. Essa organização que eles faziam era muito comum à época, tá? Porque por várias razões, né? Já falei para vocês aqui sobre a divisão em tribos, né? E aí depois eles foram se organizando de forma mais prática, digamos assim. Eles começaram a se organizar de forma mais completa ou complexa, né? Para a época. E aí eles iam formando as suas próprias cidades, né, com autonomia, por isso que a gente chama de cidade-estado. Eles se organizaram ali nas margens do rio Tibre, importante também a gente lembrar, né, da necessidade que eles tinham sempre de procurar um lugar em que eles pudessem se desenvolver como civilização. E por volta do ano 753 aí, antes de Cristo, eles começaram a desenvolver essa organização. Eles eram organizados tipo um acampamento militar. E aí a formação a fundação romana, né, historicamente, ela está pautada numa invasão que fizeram os etruscos a esse acampamento. E aí, então, eles se organizaram e passaram a viver através de governos liderados por reis, certo? Essa é a versão histórica, né? Dessas tribos que foram se organizando, acabaram fundando uma cidade e foram governados por 7 reis, tá? Tem a versão lendária também, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar, da história romana, que Roma teria sido fundada através de 2 irmãos. Esses 2 irmãos teriam sido criados por uma loba. Até existe uma estátua, né, que fala sobre, que mostra, né, essa versão lendária. E aí acho que é importante dizer, né, que é lenda, né. Bom, e aí o que acontece? Além da criação de Roma por essa versão lendária, fala que uma moça, uma mulher, né, uma mulher chamada Reia, ela era filha de um rei e ela teve 2 filhos. E aí a Reia não poderia manter esses filhos porque esses filhos iriam tomar o poder do rei, que não queria perder o poder. Então,
ela teve 2 filhos, o Rômulo e o Remo. Segundo a lenda, eles seriam filhos da Réia com o deus Marte. E, sabendo que por ordem do rei essas crianças seriam mortas, a Réia coloca eles numa cesta e joga no rio Tibre. Aí a cesta vai navegando pelo rio, encalha em algum lugar, e aí os bebês teriam sido encontrados por uma loba que vai amamentar esses bebês até que eles tivessem capacidade, né, ou ficassem maiorzinhos, enfim. Aí o que acontece? Eles teriam sido encontrados por um pastor chamado Faustulo, porque naquela época, o pastor que eu digo é de pastor que pastoreava rebanhos, tá? E aí eles foram criados por esse pastor. Eles se tornaram adultos, ficaram sabendo da origem deles, decidem voltar para a cidade natal deles, que se chamava Alba. Lá, sabendo que eles eram reis, eles tiram do poder o rei Amúlio e aí eles agora podem ser, né, os reis. Aí eles não querem tomar, eles colocam, acho que é o avô deles na história, acho que é o avô, e coloca o avô no trono. Tira o rei, o que não era para ser o rei, né? E coloca um avô que seria o rei de direito. Daí eles passam a viver nos arredores dessa cidade, fundam Roma. E aí, depois que eles criam essa cidade, esses 2 irmãos se desentendem. O Rômulo, eu não falei o nome deles, né? Era Rômulo e Remo. O Rômulo mata o Remo e torna-se o primeiro rei de Roma, tá? Essa é a versão lendária da história, porque naquela época era muito comum os mitos, né? Essa tradição da oralidade passava-se de geração em geração, né? Mas de qualquer forma, a gente trabalha sempre com a versão histórica, né? Bom, muito bem. Então, eles passaram a viver a monarquia romana. 7 reis eles teriam tido, tá? 7 reis. Ai, meu Deus, peraí, gente, eu lembro. 2 etruscos e 2 italiotas e 3 sabinos. Acho que era essa a quantidade. Eu sei que foram reis sabinos, italiotas e etruscos. E os etruscos, por terem invadido esse acampamento e terem participado, né, desse processo da formação da cidade romana, eles ajudaram, eles vão colocar uma carga cultural muito grande, né, nesse período da história da civilização romana. E, inclusive, o último rei deles foi um etrusco, o rei Tarquínio o Soberbo. Tá, mas vamos agora por partes, né? Bom, então, naquela época, a economia toda era pautada na agricultura e no pastoreio. Então, criação de animais, né? Esse pastoreio é a criação de animais. A sociedade, ela era formada por patrícios, que eram originários das antigas famílias, lá de quando eles eram tribos, né, formadas ali por associação familiar, né, quanto mais próximo ali daquela família dona da terra, melhor, até um ponto que eles percebem que não dá mais para eles viverem assim, então eles têm que ter poder para sobreviver. E como é que eles encontram esse poder? O dono da terra é o mais poderoso, tá? Então esse patrício vem dessas famílias antigas que eram grandes proprietários de terras e de rebanhos. Os clientes eram homens livres de famílias pobres que viviam sob a proteção dos patrícios. E os plebeus, que eram representados pelos estrangeiros,
pequenos proprietários, artesãos e comerciantes, tá? Bom, então durante toda essa fase monárquica, os reis, eles auxiliaram Roma, eles construíram Roma a partir de um desenvolvimento urbano muito grande. Porque, como eu falei para vocês, os etruscos, que vão levar uma carga cultural muito grande, eles eram muito famosos pela arquitetura, eles eram bem organizados nessa parte, né, urbana, arquitetônica, e aí eles acabaram desenvolvendo uma grande influência nessa parte urbanizada. Por isso que até hoje, quando a gente, quem vai a Roma, né, quem visita Roma, tem ainda até hoje construções muito bem feitas dessa época que permanecem. E isso também vai auxiliar a civilização romana a crescer tanto como ela cresceu. Esse desenvolvimento, as estradas, ligando pontos importantes de todo o vasto território que eles foram conquistando no decorrer da história deles, tá? Bom, então, os últimos reis desse período foram reis etruscos. E até essa época, até eles serem os reis, Roma ela era governada por esses reis, só que eles dependiam muito do Senado. E esse Senado era tipo um conselho de anciãos que era formado por patrícios exclusivamente, tá? Só patrícios. E tudo que tinha que acontecer passava por eles e era decidido por uma assembleia chamada Assembleia Curiata. Então tudo... vamos ter que fazer uma lei. Eram eles que decidiam. Vamos ter que fazer uma guerra. Eram eles que decidiam. Somente, obviamente, né? Somente os membros da alta sociedade, da elite, né? As famílias aristocráticas, donas de terras, tudo isso, tá? Muito bem. Aí vem o último rei desse período, o Tarquínio, o Soberbo, que era etrusco. E aí ele começa a perceber que ele não tem tanto poder assim como, né, se imagina que um rei teria. Porque tudo dependia do Senado. O que ele faz? Ele começa a se aproximar da plebe. Ele começa a se aproximar do povão. E aí os patrícios veem aquilo com um certo receio e falam, se ele está se aproximando dos plebeus, a gente corre o risco muito sério dele dar um golpe e destruir o Senado, que era o que com certeza o Tarquínio teria feito, né? Bom, e aí então, com medo de perder o poder, né? Com medo de serem colocados de lado, terem toda a sua importância diminuída, os patrícios depõem o rei, tiram o rei do poder, né? Que eles tinham uma força política muito forte, muito grande, e era a elite na época, né? E dão início a um período chamado República Romana. Tá? Essa é a versão histórica. Tá? Existe uma outra lenda que fala sobre a Lucrécia. Então, outra tradição oral, né? Que foi sendo passada. E fala que, na verdade, o rei, o Tarquínio Soberbo, ele teria tido um envolvimento com essa moça, a Lucrécia, e por essa razão a monarquia romana teria se destruído, tá? Então, essa lenda fala sobre essa jovem aí, seduzida pelo filho do rei, e que por uma questão moral, a monarquia termina, tá? Na lenda, o filho do Tarquínio, ele até se suicida por conta do envolvimento dele com essa moça, a Lucrécia. E aí,
como isso virou um tabu dentro da monarquia romana, o rei teria sido Ah, não, gente, não. Não é o filho do rei que se mata, é ela que se mata, é a Lucrécia que se mata. A Lucrécia se mata por ter tido um envolvimento com o filho do rei. É isso, lembrei a história. A Lucrécia, ela se mata, ela teria sido violentada pelo filho do rei. E aí ela se mata por conta disso, porque ela fala pro marido, ela era casada, e ela conta pro marido isso, conta pro pai, aí vira uma vergonha, né, total, e aí ela se mata, é verdade, é isso, ela se mata. E aí por conta disso, por conta do estupro que ela teria sofrido, o povo e o exército romano ficam chocados, e aí mandam o Tarquínio e os filhos dele embora. É isso. E aí a gente começa então o período da República Romana, tá? Essa é a versão lendária, tá? Mas a versão histórica que a gente trabalha é que o Tarquínio começa a se aproximar da plebe, os patrícios percebem isso e veem isso como uma ameaça, para não perder o poder, depõem o rei e começa a República Romana. Beleza?